Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo e Ministério Batista Cristo é a Vida. Todas as quintas à noite, nós falamos com alguém, algum convidado que venha nos trazer conteúdo, que possa nos falar sobre a sua vida. Sabe aquele papo sincero que a gente fala sobre as coisas da vida? Pois é, essa é a proposta para esse nosso MBCV Cast de quintas-feiras à noite. E hoje nós trazemos alguém realmente que tivemos uma vivência e hoje ele está cumprindo o que a palavra diz. A palavra diz que quando nós nos preparamos e quando nós servimos e tememos a Deus, o Senhor nos coloca como cabeça na sociedade e não como cauda. E eu tenho visto na vida desse jovem um crescimento exponencial e isso é para a glória de Deus e eu convido você a nós juntos desfrutarmos desses momentos com o Nasson Luciano. Seja muito bem-vindo, Nasson. Obrigado, pastor Eliane. Cumprimentar aqui os nossos telespectadores de todo o mundo, né? Alegria de ver como a missão de Deus é extraordinária, né? E a gente só consegue ter essa noção com o passar do tempo, né? A experiência vai vindo e a gente vai observando as coisas. Muito feliz de poder estar aqui, né? De poder compartilhar com vocês hoje um pouco daquilo que a gente tem feito, tem vivido, falar um pouco, talvez, das experiências do passado, né? Mas as coisas que nos trouxeram até aqui, né? Então, enquanto eu te ouvia abrir o programa, pastora, estava passando na minha cabeça aqui, né, essa situação de a gente ter esse envolvimento com a política, né, e de colocar o nome à disposição das pessoas do governo terreno, né? A gente sabe que o governo é soberano de Deus, mas a Bíblia diz em Romanos que é Deus que constitui as autoridades humanas, né? Terrenas, então, da gente poder fazer parte disso. E eu me lembrava que quando eu tinha 10 anos de idade, num retiro da JUAD, foi quando Deus me deu a palavra de que ele ia me usar na política, né? E eu tenho isso muito nítido na minha memória até os dias de hoje. Nós fazíamos esse retiro ali no quartel do Exército, em São Leopoldo, né? Onde nós tínhamos as atividades, enfim, todos acampados, e isso já fazem quase 30 anos, né? E enquanto tu falava, me passava esse filme na cabeça e cheguei a me emocionar aqui. E que bom poder estar aqui, né? Que bom poder estar aqui, que bom ter essa oportunidade de Deus de poder viver esses momentos, né? Que legal, né? Olha que boas memórias, né? As memórias afetivas, elas vão fazendo parte da nossa vida, e isso é maravilhoso. Então, Nasson, se com 10 anos Deus falou contigo, né? Com 26 você já estava na Câmara Municipal, sim, né? E eu não sei, assim, que não conheço muito esse meio, assim, né? Profundamente, mas pelo que eu sei, tu foi o mais jovem presidente da Câmara, né? Sim. Da história do município de Novo Hamburgo, eu fui o presidente da Câmara mais jovem, né? Daí tu tinha 26 ou 27? Eu tinha 26, eu fui presidente titular com 27, mas como eu fui eleito vice-presidente em 2013, pastora, nós tivemos aquela impossibilidade do prefeito Tarcísio reeleito de assumir, e aí teve uma eleição fora de época em Novo Hamburgo. E aí o presidente da Câmara da época assumiu por 4 meses o executivo, e eu assumi a presidência da Câmara, mesmo que de forma interina, né? Durante aqueles 4 meses. E o mais legal disso que quando Deus falou comigo lá com 10 anos, ele disse para mim que ia me levar a lugares que eu não imaginava, né? E eu
eu realmente não tinha noção do que era isso lá com 10 anos de idade, né? E aí eu me elegi vereador em 2012 e assumi a presidência da Câmara interina ali no dia 1º de janeiro de 2013. O meu primeiro ato como vereador empossado ali foi assumir o comando do Legislativo, né? E às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Mas o nosso país ele é formado dentro de uma legislação que ela traz os 3 poderes, né, pastora? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E esses poderes, eles são equiparados, né? Às vezes a gente acha que o prefeito é mais importante do que os vereadores, e na verdade o prefeito e o presidente da Câmara, eles estão em nível de igualdade, eles são chefe de poderes, né? Assim como o presidente do STF, o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado e o presidente da República, né? Eles estão todos no mesmo nível, que é chefia dos poderes, né? E a Constituição Federal diz que os poderes eles são independentes entre si, né, tem o seu papel e seu protagonismo, mas são harmônicos, devem conviver em harmonia, né? E essa foi a minha primeira experiência, né, como vereador, assumi já a presidência da Câmara. E pelo fato do prefeito eleito não ter podido assumir, quem deu posse para o prefeito eleito nessa eleição fora de época foi eu, porque quem dá posse para o prefeito é o presidente do Legislativo, né? Então eu me vi ali com 26 anos de idade e pude ter a certeza de que era Deus que estava realizando na minha vida o cumprimento de uma promessa, né? E como isso é importante, assim, como isso marca na vida da gente, né? Porque ao longo de uma caminhada, a gente ouve muitos testemunhos, né? A gente escuta palestras, escuta a pregação, né? E a gente vai se envolvendo, às vezes, num mundo que é compartilhado pelas pessoas que têm suas experiências, que têm suas vivências, mas quando isso acontece com a gente é diferente, né? Eu lembro de estar lá na FENAC, um evento que reuniu milhares de pessoas, né? Tá com a mesa posta ali, eu com 26 anos de idade, conduzindo os trabalhos de posse do prefeito, olhando tudo aquilo e lembrando de quando eu tinha 10 anos e Deus falando comigo e dizendo, tá aqui, né? Tá aqui, a palavra de Deus não volta vazia nunca, né? E foi uma experiência extraordinária e foi um pontapé inicial, né? Porque eu iniciei aquela trajetória e dali fui me constituindo como um representante da comunidade de Novo Hamburgo, né? Depois, em 2016, eu me reelegi. Então, tu teve 2 mandatos. Eu tive 2 mandatos como vereador. Né? Eu me elegi em 2012, depois me reelegi em 2016, e aí em 2017, a prefeita Fátima me convidou, então, né, para assumir a Secretaria de Saúde do município. E eu advogado, né, pastora? Terminar a tua fala e eu ia falar, né, dessa tua formação de advocacia, que só faço um parente dentro do que tu tá falando, né? Porque você recebeu a palavra de Deus, mas tu não pode simplesmente ficar esperando. Isso acho que essa é uma lição que a gente passa principalmente para os mais jovens que têm sonhos e projetos no coração. Depois que você recebeu essa palavra, você também se envolveu em outras presidências de movimentos estudantis, etc. Você foi, na verdade, sendo preparado para aquele momento, né? E aí cursou advocacia intencionalmente. Sim, eu sempre tive um desejo, assim, de ser médico, né? Ah, é? O meu desejo era ser médico, né, pastor? Com 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. Era no 25, acho que tu estudava lá, né? Sim, no 25 de julho. Eu fui presidente do Grêmio lá do 25, depois eu fui vice-presidente da União dos Estudantes, e depois, quando eu ingressei na universidade, eu fui por 3 mandatos consecutivos presidente do diretório acadêmico dos estudantes, né? E é engraçado que
a gente veio de família humilde, né, pastor? Então, eu tive pouca oportunidade de estudar nas melhores escolas aqui. Eu me formei ali no 25 de Julho, que é uma escola estadual, e a competitividade que a gente tem com os alunos que têm condições de frequentar melhores escolas, ela é diferente, né? Claro. Primeiro ano do segundo grau, por exemplo, eu tive no mesmo ano 4 professores de matemática, né? E como é que um aluno, né, com 4 professores diferentes no ano, ele vai absorver, né, aquele aprendizado que vai ser importante para ele fazer o vestibular? E eu sempre fui muito dedicado aos estudos, assim, eu sempre fui um aluno que teve boas notas, né? E eu fiz ali durante 2 anos o vestibular para medicina, né? E o vestibular para medicina, ele é muito concorrido, né? Não só no público, mas no privado também, né? E lá em Porto Alegre, isso, ou aqui? Eu fiz na URGS lá, né? Na época a Fevale ainda não tinha o curso sim. de medicina, né? Eu fiz na URGS, fiz na Escola Pública de Saúde lá, que é também uma faculdade de medicina pública, né? Fiz em Santa Maria e eu não consegui passar na universidade pública, né? O mais engraçado é que a nota que eu tirei na URGS esse primeiro ano, que foi o ano que eu mais me dediquei, se eu tivesse feito para direito, eu teria cursado a faculdade de graça na URGS pela nota que eu tinha, mas eu na época não entendia assim. E eu cheguei a passar na UX em Caxias, né? Foi o único vestibular de medicina que eu consegui ser aprovado. Mas na época eram... isso em 2005, 2006, eu não recordo, acho que 2005. Na época era R$8.000 o valor que tinha que investir lá, né? E a medicina tu não consegue trabalhar porque é um curso basicamente diurno, né? E aí a minha família não tinha condições de me bancar morando em Caxias e mais as mensalidades, eu não tive a oportunidade de cursar. Mas isso era plano de Deus na minha vida, sim, né? Porque depois que eu tive essa situação que não consegui ingressar na faculdade, eu pensei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque eu preciso me qualificar. E aí eu decidi ingressar na faculdade de Direito, né? Levando em consideração assim também as habilidades e os dons que Deus foi me dando, né? E achei ali um caminho, né? E hoje eu agradeço tudo isso que aconteceu, porque eu vejo que era plano de Deus também para mim, porque essa qualificação no direito que eu fiz depois na política me deu uma capacidade de interpretação das leis, não só aquelas que eu propus como vereador, mas aquelas que eu pude analisar que vinham do executivo, de ter uma capacidade diferente de compreensão e de discernimento sobre aquilo ali, ao ponto, pastora, de eu ter sido presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação lá da Câmara, que é aquela que diz se o projeto preenche os requisitos legais para ser apresentado, né? De os colegas vereadores na época virem, né, dizer para mim, tá, e aí, o que tu acha? De tão boa que era a minha compreensão daquilo que eu estava fazendo, né? Então foi muito legal isso. Porque me deu uma base, né, para que eu pudesse de fato exercer da melhor maneira possível aquela função da qual eu tinha sido eleita, né? Mas tu estava falando sobre que a prefeita Fátima, em 2017, né, te convidou para a pasta da saúde. Então, para ti, esse convite foi algo que veio não digo preencher, né, mas você tinha uma certa vocação para isso também. Sim. Eu, na verdade, me surpreendi muito com o convite na época, né? Porque eu, advogado, né, embora tivesse um sonho de infância de ser médico, mas eu não tinha um envolvimento mais, vamos dizer assim, específico com a área da saúde, né? Eu me formei, né, fui trabalhar um pouco na minha área e
tinha uma atuação técnica na Câmara, mas a saúde nunca tinha sido uma pauta, até porque ela é a pasta mais complexa, né, pastora? Ali na saúde, o gestor ele tem que conviver com aquilo que representa a vida e a morte das pessoas. Então as tuas decisões, elas vão de alguma maneira repercutir na vida das pessoas, naquilo que representa a vida e a morte, né? E no começo, assim, a minha tendência era dizer não. Porque né? o indicativo seria um médico, no caso. Não sei se um médico, mas alguém que tivesse uma experiência na área da saúde, né? Uhum. E depois, pastora, se eu fizer um balanço dos 5 anos do trabalho e tudo que a gente conseguiu avaliar, eu quero te dizer que foi muito positivo eu não ser profissional da saúde. Uhum. Porque isso abriu meus olhos e meus ouvidos para escutar os técnicos. Como eu não tinha essa formação, porque assim, os princípios de gestão, eles são aplicados em qualquer área, independente de saúde, independente de segurança, independente de educação, e assim, o desafio de gerir as pessoas, né? Porque a saúde é uma das secretarias que mais tem funcionários, né? São mais ou menos uns 450 ligados diretamente à secretaria. Depois nós temos mais 2.000 ligados à Fundação de Saúde Pública, que administra o nosso hospital geral aqui de Novo Hamburgo, e mais 17 unidades de saúde, né, postos de saúde, mais as 2 UPAs, e ainda tem mais uns 300 funcionários que são de uma empresa terceirizada que presta serviços para a secretaria. Então nós estamos falando de um universo de mais de 3.000 funcionários envolvidos naquilo ali. Então essa experiência de gerir as pessoas também é uma experiência muito importante, mas do ponto de vista técnico, das decisões técnicas, o fato de eu não ser um profissional da saúde abriu os meus olhos e meus ouvidos para chamar o corpo médico, o corpo de enfermagem, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais multidisciplinares que a saúde reúne. E através dessa posição técnica foi que eu pude tomar as minhas decisões e nortear aquilo que nós faríamos. E eu tenho muito orgulho, pastor Eliane, de dizer que no período mais difícil, que foi o período da pandemia... tu ficou até 22, né? 2022. Eu fiquei até março de 2022, 31 de março de 22. Então eu enfrentei exatamente 2 anos de pandemia, porque a pandemia estoura no dia 18 de março de 2020 e eu saí da secretaria dia 31 de março de 2022. Então foram exatos 2 anos enfrentando a pandemia, né? E aquela doença no começo totalmente desconhecida, ninguém sabia, né? Um momento assim de muita angústia, muita indecisão, muita desconfiança de todas as partes. E Novo Hamburgo foi modelo na pandemia. Eu me lembro, fazendo um parêntese também, né? Eu acho que foi brilhantemente conduzido naquela oportunidade. E naquela oportunidade a gente começou a trabalhar muito com essas coisas de lives, e acho que vocês faziam todo dia, né, uma fala a respeito de como estava a situação, e eu acho que aquilo foi um crescente, porque as pessoas precisavam de informações. Elas precisavam ouvir qualquer coisa todo dia, né? E todo dia vocês estavam lá. Imagina que no início nós afastávamos as pessoas que estavam contaminadas do trabalho e do convívio durante 14 dias, né? Uhum. Hoje o afastamento é 4 dias, né? Uhum. Para te ver como nós, para citar um exemplo daquilo que traz o desconhecimento. Claro, hoje tem a vacina, né? Tem outra condição que na época não tinha, mas assim, tudo também foi experimentado, né? Mas sempre com um embasamento técnico, né? E eu dizia para os meus técnicos, né? Eu vou confiar na palavra e vou confiar na expertise de vocês. O meu trabalho aqui
é correr atrás dos recursos necessários para o que vocês estão me apontando seja possível de fazer. Porque isso é importante dizer para as pessoas também, não basta ter boa vontade. Sem dinheiro, sem financiamento, não se faz saúde pública de qualidade. E naquela época também o hospital estava sendo construído, aquela outra parte, né, a parte nova? Sim, nós tínhamos iniciado a reforma do telhado, porque hoje nós temos 2 obras concomitantes lá no hospital. Uma que é a reforma do telhado, uma reforma histórica, né? O nosso hospital tem 75 anos e nunca tinha sido reformado o telhado, e nós conseguimos encaminhar isso, né? Tá lá em andamento, vai ser concluído. E agora o anexo 2, né? Que é a maternidade a gente reformou também, pastora, mas isso foi lá ainda no ano de 2019, né? O que nós estamos construindo ali agora no hospital é um prédio de 5 pavimentos, né? Que vai trazer ali 92 novos leitos, né? Leitos de UTI, leitos de recuperação, 10 salas no bloco cirúrgico. Então essa obra que a gente está construindo ali vai trazer uma capacidade de atendimento para Novo Hamburgo e para a região que vai revolucionar a saúde pública aqui da nossa região, né? E eu me orgulho muito de ter feito parte disso, porque quando eu assumi a secretaria em final de 2017 ali, esse projeto estava parado, o recurso da Caixa estava a ponto de ser perdido, e a gente fez um trabalho de refazer o projeto, né, refazer as planilhas orçamentárias. Nós salvamos o recurso lá que a Caixa tinha disponibilizado, só que como tinham passado muitos anos, porque esse recurso da Caixa ele era de 2011, meu Deus. Né, então uma obra que se fazia com 12 milhões de reais em 2011, ela passou a ser feita com 19 milhões de reais. E aí nós precisávamos buscar, então, esses 7 milhões. E através de muitas idas a Brasília e articulações que fizemos, a gente conseguiu sensibilizar. E o deputado federal Lucas Redecker deu 6 milhões e meio de reais através de uma emenda individual, que é a maior emenda individual de um deputado, né? Porque o que o deputado faz, né, pastora? Ele divide as emendas dele em emendas de 100, 200 mil para prestigiar um máximo de municípios que ele puder, né? E o deputado Lucas entendeu, naquele momento, a necessidade que era a construção daquele prédio, e ele deu uma emenda sozinho de 6 milhões e meio de reais, né? E eu sempre ressalto isso, porque foi através disso que a gente pôde licitar a obra e encaminhar. Depois veio a pandemia, os preços da construção civil dispararam e a obra que custava quase 19 milhões passou a custar 25 milhões de reais. E aí a gente teve que correr atrás do dinheiro de novo. E aí o governo do estado, através do programa RS Avançar Saúde, né? O governador se sensibilizou e destinou 11 milhões de reais para a gente poder fazer a complementação e poder construir. Agora está lá, né? A obra está andando, a previsão de conclusão dela é para o ano que vem, né? Porque é uma obra complexa e fazer a obra dentro de um hospital que está funcionando é muito mais complexo, né, pastora? Porque isso é que nem uma reforma na casa. Uma coisa é tu sair da casa para reformar, outra coisa é tu reformar morando dentro da casa, né? Sim. É mais ou menos essa realidade que a gente tem lá. Para quem não sabe, o Hospital Geral de Novo Hamburgo, ele é o maior hospital municipal 100% SUS da região sul do país. São 268 leitos, né? Então a gente tem aqui uma complexidade muito grande envolvida, né? E esse hospital não pode parar. Hoje esse hospital é referência para 21 municípios de toda a região em diversas especialidades. Então a gente tem compromisso de atender as pessoas ali através do hospital, né? E essa é uma tarefa complexa, né? Porque a saúde custa muito caro, os recursos são poucos e as necessidades das pessoas são muitas, né? Então, assim, a gente tem que sempre continuar aprimorando, melhorando, buscando mais recursos para oferecer uma saúde de qualidade. Ah, que bom
ouvir toda essa história, até valorizar algumas pessoas que se integraram, né? Fizeram com que as coisas acontecessem, que a comunidade praticamente não sabe disso, né? Mas, Nasson, aí em 2022 tu deixa, né, a vereança aqui em Novo Hamburgo e tu faz a tua campanha para deputado, né? Isso. Eu então senti, né, de dar esse passo adiante, né, pastora? Porque eu fiz os 2 mandatos ali na Câmara, eu não concorri na reeleição, porque a reeleição era em 2020, então a pandemia estourou em março, a eleição era em outubro, depois ela foi em novembro por conta da pandemia, mas inicialmente era outubro. Em março de 2020 eu teria que deixar a secretaria para voltar para a Câmara, porque a lei tem o prazo de desincompatibilização de 6 meses antes da eleição. E aí naquele momento ali eu resolvi sacrificar minha carreira particular, né, para continuar à frente da secretaria, porque eu temia que uma mudança no comando ali, de uma pessoa que fosse chegar de fora, pudesse trazer prejuízos, né? Então eu resolvi ficar ali. E que bom que eu fiz isso, porque a gente conseguiu, né, enfrentar o desafio. E aí, depois de, né, a pandemia arrefecer, as coisas estarem encaminhadas, na eleição de 2022 eu senti então de colocar meu nome à disposição para a gente dar um passo maior, né, entendendo que Novo Hamburgo precisava de uma representação no Estado que pudesse olhar aqui para a nossa região, né? Nós tínhamos apenas o deputado Issur como deputado da região aqui na época, né? E a gente então colocou o nome à disposição. E aí eu saí então, me exonerei para cumprir, né, o prazo de desincompatibilização. A gente montou a estratégia da campanha. E aí nós fomos para a rua, né, pastora? Colocamos ali as nossas ideias, né? Sim. Colocamos ali aquilo que nós acreditávamos e ficamos como suplente, né? Fiquei como 5º suplente, atingindo mais de 16 mil votos, né? Nós não chegamos, infelizmente, e tiveram alguns fatores que nos prejudicaram ali, como a polarização da eleição federal, né? Ficou muito dividida a eleição entre o Bolsonaro e o Lula, e como o meu partido não tinha presidente da República, por uma questão legal, eu não poderia colocar nos meus materiais aquele presidente da minha preferência, né? E aí eu tive que deixar isso em branco, e isso prejudicou muito, porque o primeiro voto que as pessoas decidiram foi o voto presidencial, né? Sim. Aí eu entregava o meu material, as pessoas perguntavam, Nasson, mas por que teu presidente está em branco? Eu dizia, porque o meu partido não tem candidato a presidente, eu não posso, por uma vedação legal, colocar ali. E aí qual é a mensagem que essa pessoa recebe? Bom, se esse cara não vai ajudar o meu, para que eu vou ajudar ele, né? Sim. E as pessoas acabaram procurando dentro das suas preferências candidatos alinhados com aquele presidente, tanto é que o meu partido é um partido de centro, né? Tanto é que os partidos de esquerda elegeram muitos deputados e os partidos de extrema direita, do caso do Bolsonaro, elegeram muitos deputados. E nós, então, que éramos mais dessa região central, acabamos nos prejudicando. Mas eu embora vivi um período, né, de reflexão, de tristeza, porque a gente se prepara, a gente luta, a gente busca, né? Eu sempre tive meu coração tranquilo, porque eu sei que o tempo é de Deus, né? As nossas ações, elas dependem da gente, né? Mas o Senhor do tempo é Deus. Então, se Deus constitui todas as autoridades no mundo espiritual antes que elas sejam constituídas na terra, eu devo compreender de que esse não era o meu momento, né? Senão Deus Sim. tinha feito a parte Mas essa dele, é uma né? lógica que só compreende quem compreende as questões espirituais. Sim. Senão não compreende, né? Mas que bom que tu compreende. Eu vivi o luto, né? Fiquei triste com isso, mas nunca questionei Deus. Só agradeci. Sim. Porque eu tinha certeza
dentro do meu coração de que se as coisas não aconteceram, porque um plano maior de Deus tem para isso, né? E nem por isso deixei de fazer minhas coisas, Eu ia né, te pastor? perguntar agora, o que tu tá fazendo agora? Eu fui convidado então pelo governador para assumir uma assessoria, né? Hoje eu sou assessor superior na Casa Civil, né? No governo do estado. A gente tem feito um trabalho ali de assessoramento, então, que é um trabalho um pouco diferente daquele que eu vinha fazendo, né? Porque quando tu é gestor, secretário da pasta, tu tem ali, pastora, um poder de decisão na tua mão, né? A caneta tá ali, tu assina e tu resolve. Às vezes tu acerta, às vezes tu erra, isso é consequência de quem decide, né? Agora no cargo que eu tô, na verdade eu tô ainda me adaptando à nova função, porque como eu não sou o gestor, essa decisão da caneta, ela não tá mais na minha mão, né? Eu tô ali para justamente assessorar as decisões dos meus superiores, né? Mas é um cargo importante do ponto de vista da representatividade da região aqui, né? Eu sou um braço hoje do nosso município, da nossa região dentro do governo do estado, então é muito comum que as pessoas tenham algumas demandas, né, com relação ao governo do estado, e eu tenho tido a oportunidade então de levar essas demandas adiante lá. Algumas coisas a gente consegue resolver, outras não estão na possibilidade de serem resolvidas, mas eu sempre entrego o meu melhor, seja aonde eu esteja, né? Então hoje eu estou nessa posição ali, tem sido uma experiência diferente, e a ideia é a gente poder servir as pessoas, né, aqui da nossa região, e poder, logicamente, aprender, né, porque a gente tem que viver numa constante evolução, né, então eu tenho me dedicado também a aprender e a poder ser útil ali nesse espaço que me foi confiado. Às vezes a gente não compreende porque foi colocado em determinado lugar, né? Ou porque a gente está naquele determinado lugar. Mas quando a gente conhece as coisas de Deus, a gente entende. Por exemplo, se a gente for pensar na vida de José do Egito, né? Olha toda a trajetória de José do Egito, e não foi uma trajetória de vitórias, como a tua, de conquistas. Foi uma trajetória que ela foi cada vez piorando, né? A vida que ele viveu, ela foi cada vez ficando pior, mas ele não deixou de reconhecer Deus em todos os momentos, né? Até que chegou o ponto de que ele estava na prisão, e da prisão foi retirado e foi para o governo da nação dele. Então, em qualquer situação, em qualquer circunstância que a gente seja inserido, seja de uma forma natural, intencional, ocasional, é preparo. Aí talvez daqui a 10 anos tu vai olhar para trás e vai dizer, que bom que eu passei por aquele cargo, aquela função ali, porque aquela função me ajudou muito para estar onde eu estou hoje, né? Isso é interessante. Sem dúvida. E às vezes, né, nos tempos modernos a gente não tem tanta compreensão das coisas, né, pastora? Mas a senhora estava falando da história de José, né? E a palavra que Deus me deu com 10 anos era a palavra do sonho de José, né? O Egito naquela época é o que os Estados Unidos é hoje. As pessoas não têm essa noção. Mas é a mesma coisa que um presidiário tivesse virado presidente dos Estados Unidos na época lá, isso né? aí. Então, para ver a importância, né, de onde Deus levou. E realmente, né, às vezes no momento a gente não entende, né? Eu, por exemplo, hoje internamente, embora valorize e agradeça pela oportunidade que foi me confiada, às vezes eu penso que eu poderia estar sendo melhor utilizado, até pelas experiências que eu acumulei ao longo desse último período, né? Mas eu sempre penso isso, né? É tempo de abraçar e deixar de abraçar, né? Tempo de plantar e de colher. Então, a gente precisa viver o tempo, né? Então, vamos viver o tempo, porque eu tenho certeza absoluta, como a senhora falou, que isso é um preparo, né? Às vezes para coisas que a gente desconhece hoje, né? Mas como Deus ele não enxerga o fracionamento do tempo que nem nós, para ele é tudo inteiro, ele sabe. Então a gente tem que confiar nisso, né? A gente tem que confiar nisso. Mas
sempre entregando o meu melhor, né? Eu acho que é isso que acaba destacando a gente sempre, né? É entregar o melhor, né? Às vezes as pessoas, elas deixam de usufruir oportunidades ou de aproveitar oportunidades porque, de alguma maneira, a frustração inibe elas de oferecer aquilo que elas têm de melhor, né? Mas a gente não deve fazer isso, a gente deve entregar sempre tudo, né? Foi assim que eu aprendi e é assim que eu tenho feito. Às vezes, o resultado ele não sai de acordo com aquilo que a gente planejou, como foi o resultado da minha eleição, por exemplo. Porque se tu me perguntar hoje, Nasson, onde é que tu errou? Eu não consigo identificar o erro, sabe, pastora? Se tivesse um checklist de todas as coisas que tu precisa fazer para ter uma eleição vitoriosa, eu te diria que nós preenchemos todas. A gente teve financiamento, a gente teve uma boa equipe de marketing, a gente teve bastante gente, bastante liderança, bastante município. Uma coisa é uma pessoa que não tem nenhuma experiência política, não tem nenhuma formação, se eleger porque, de fato, talvez ela esteja fazendo um excelente trabalho dentro da comunidade onde ela está inserida e ela vai, bota a cara, bota o nome e a coisa acontece, né? Outra coisa é o teu histórico, vamos dizer assim. Porque o Ito, eu não sei, acho que quantos mandatos o Ito teve? Tem 8. Está no 8º mandato. Né? São 8 mandatos, cada mandato são 4 anos, né? 32 anos já dentro da política e também tu cresceu nesse ambiente, né? Então você já tinha mais ou menos uma noção. É diferente, né? Então quando você se lança numa empreitada, né, para ser um deputado estadual, claro que você sai daquela tua zona que já era confortável para se fazer conhecido a nível estadual, né? Então, claro que isso não é fácil, não é fácil. Assim como o Júlio também, né? O Redecker, ele tinha um pai que estava ali. E qual é a influência do teu pai sobre toda essa tua história, né? Houve uma influência direta? Você ouve os conselhos dele? Ou você tem buscado inovação? Porque hoje a maioria dos jovens, eles não querem ouvir mais ninguém, né? Eles querem uma inovação. Como é que funciona isso dentro de casa? O meu pai, pastora, ele nunca nos incentivou a participar da política de iniciativa dele, né? Mas desde que Deus falou comigo com 10 anos, eu comecei a me apaixonar por isso, né? E aí eu chegava em casa e dizia pra ele, ó pai, me elegi presidente do Grêmio lá do 25 e tal. Agora eu sou vice-presidente, agora eu sou não sei o quê. E eu sempre dizia pra ele, ó pai, se algum dia o senhor não quiser mais, aí o senhor passa a bola pra mim, que eu quero tocar, né? E ele dizia, meu filho, não te mete com isso, a política é muito desgastante, né? As pessoas são ingratas, não sei o quê. A gente ajuda, daí depois... E o meu pai é um cara muito dedicado, assim, um cara que bota o coração dele em tudo, né? Ele tem aquele jeitão dele, assim, meio bruto, meio, né? Até porque a gente fala alto e é de família, assim, essa espontaneidade, né? Mas ele é um cara que tem um coração gigante, né? E eu sempre observei desde criança o meu pai, né? Então ele foi a minha inspiração, né? Eu queria aquilo ali pra mim e isso passou a me chamar mais atenção a partir do momento que eu tenho esse entendimento daquilo que Deus ia trazer pra minha vida, né? Então, lógico que nós somos de gerações diferentes, né, pastor? E o meu pai teve a oportunidade, né, de nos ajudar a estudar, nos qualificarmos e tal. E o meu pai faz aquela política mais tradicional, assim, né? Claro que ele acumulou muita experiência ao longo dessa vida, viveu muitas coisas e é o meu maior conselheiro, né? É a pessoa em que eu me inspiro. Mas também, pastora, ao longo de uma carreira, as nossas decisões às vezes são acertadas e às vezes não são acertadas. Então eu tive o privilégio também de olhar
para as coisas boas e certas que o meu pai construiu e repeti-las, mas também tive a oportunidade de olhar para os erros e corrigi-los também. Então, eu escuto, me aconselho, mas também implemento o meu jeito de ser. Porque a minha primeira eleição, uma eleição que passou muito pelo legado e pelo trabalho do meu pai. Tanto é que a minha propaganda dizia o filho do Ito, né? Sim. Mas eu sou o Nasson. Sim, né? depois disso tu vais te encontrando e te construindo, né? Eu precisava também mostrar que o Nasson não era um simples fantoche do Ito, né? E eu digo isso não pela questão da manipulação, mas assim, eu precisava também, e eu fui me qualificando para isso, me preparando, né? Então, a dificuldade maior é o seguinte, pastora, dentro de casa, né? Eu sou o Nasson, ele é o Ito, né? Mas ele é o pai e eu sou o filho, né? Então, assim, às vezes a gente tem algumas discussões no bom sentido, Sim, né? Sim, claro. E aí diverge ali, né, por essa questão. E aí ele sempre diz o seguinte pra mim, cara, tu não pode esquecer que eu sou teu pai. Eu disse, mas eu não esqueço disso, cara. Mas aqui não é a nossa relação de pai e filho que a gente tá discutindo, né? São mas ideias. São posições, são outras coisas, mas a gente tem, eu e o pai, uma sincronia muito grande, assim, né? E uma das coisas que eu mais admiro no meu pai também, pastora, e às vezes as pessoas talvez não tenham conhecimento disso, foi que ele me ajudou a chegar lá, mas ele também me deu liberdade de viver minhas experiências e construir a minha carreira, né? Respeitando as minhas opiniões, divergindo delas, apresentando o ponto de vista dele, né? Me aconselhando, mas também me dando espaço, né? Nunca me sufocou para que eu ficasse o resto da vida debaixo da saia dele, né? Sim. Sempre me deu cancha para eu correr, viver minhas experiências, quebrar a cara, que também é importante para a gente amadurecer, para a gente se desenvolver como pessoa, como profissional, como político, né? Mas eu não tenho receio nenhum de dizer que o meu pai sempre foi uma inspiração para mim. Na minha primeira eleição ele foi fundamental, né? Porque foi o legado político e o trabalho político dele que me deu a oportunidade de ser eleito. E aí num terceiro momento também, né, a experiência e a maturidade dele de me dar espaço para que eu pudesse me desenvolver. E hoje nós somos duas forças políticas. Se isso não tivesse acontecido, nós seríamos uma. Mas hoje nós somos duas, né? E isso é importante. É importante para a nossa cidade, é importante para a nossa região, é importante para o nosso estado, porque a política é carente de lideranças, sabe, pastora? Eu às vezes vejo um artista, um jogador de futebol, não que não possam participar, né? Mas às vezes se elegem porque tem um apelo dentro das pessoas, mas que não é um apelo do preparo do trabalho, né? Eu me preparei a vida inteira, estudei. Uma das minhas maiores qualidades que eu escuto das pessoas, pastora, é a minha oratória, né? Eu tenho bons discursos, consigo me expressar bem. E às vezes as pessoas me perguntam, Nasson, mas como tu fala tão bem? Além da capacidade que o curso de Direito me trouxe, eu comecei a dar discurso em sala de aula aos 14 anos, né? É a experiência que deixa a gente pronto para aquilo. Sim. É por isso que eu falo bem em público. Porque quando eu tinha 14 anos, eu batia na sala de aula e entrava. Cada turma tem 30, 40, 50 alunos. E aí tu faz isso durante muito tempo, tu vai pegando prática, né? Claro. Então, a gente precisa, né, inclusive, incentivar os jovens para que participem da política, mas não só para que participem, para que se preparem para isso, né? Porque esses políticos da velha guarda, como é o meu pai, que adquiriram a experiência no braço, na cabeçada, no dia a dia, na luta, eles estão cada vez mais raros na política hoje, né? Dificilmente
nós teremos outros itulucianos com 8 mandatos na Câmara ali, né, pastor? A tendência agora é que esses políticos da nova geração, eles não tenham carreiras tão longas dentro do legislativo, né, por diversos motivos. Então, eu me sinto um privilegiado, né, de poder ter essa experiência do meu pai, as vivências dele e de poder fazer parte também de algumas coisas inovadoras, de alguns pensamentos diferentes, né? Porque eu consigo aproveitar ambas as partes ali para apresentar meu melhor, né? Se torna mais completo. A experiência, né, de alguém mentor, se a gente pode dizer assim, uma mentoria de experiência com o preparo, né? O preparo. Mas foi muito bom, Nason. A gente podia ficar aqui, muito tempo conversando, mas vem numa outra hora pra gente falar sobre outros assuntos, né? Sim. Hoje foi mais pra gente falar sobre a tua vida e eu quero te dar ainda a oportunidade para dar um recado para essa nova geração que poucos têm gostado de política porque teve tantas interrupções históricas, corrupções históricas, né? E que hoje as pessoas, quando falam em política, falam assim, ou é direita ou é esquerda, não conseguem enxergar o contexto geral da política. Eu quero que tu deixe um recado para essa nova geração que está nos assistindo e se animar para se preparar para isso. Existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? As que gostam de política e as que não gostam. No entanto, as que não gostam são governadas pelas que gostam desde a fundação dos tempos. Político bom e político ruim, ele não se elege sozinho. Tem alguém que levanta no domingo de manhã da eleição e digita o número dele na urna lá. Então a gente precisa ter a responsabilidade de escolher bem os nossos representantes. Porque a Constituição diz que o poder emana do povo, justamente por isso, porque o povo vai lá na urna e aperta o botão e confirma, né? Então que a gente possa ter a responsabilidade e o zelo, né, de escolher melhor os nossos representantes. E para essa geração mais nova, pastora, que eles possam olhar para isso com amor, né? Aqui nos cultos da igreja, a igreja tem um momento muito importante há muitos anos já. E foi uma escolha da igreja de fazer isso, seguindo, né, uma orientação de Deus, que é orar pelas autoridades, né? A gente gosta de A, fulano gosta de B, mas os eleitos são eleitos, né? E se o governo deles, independente da posição política, não for bom, quem vai sofrer é o povo. Uhum. Então a gente precisa cumprir, né? E eu acho muito bonito isso, esse serviço que a igreja faz aqui pelas autoridades, de orar e de abençoar. E que essa juventude possa se interessar por isso. Porque nada se faz no mundo terreno senão por meio da política. Todas as decisões, absolutamente todas, desde o arroz que a gente come na mesa da nossa casa até o combustível que vai dentro do nosso carro, ou de alguma obra importante de infraestrutura que vai servir para a mobilidade ou mesmo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tudo passa pela política, né? As restrições às liberdades que hoje nós temos, isso é política. E se uma pessoa boa não ocupa esse espaço não vai ficar vago. Uma pessoa ruim vai ocupá-lo. Então a responsabilidade que a gente tem é de participar ativamente disso. Uhum. Então esse é o meu convite à geração mais nova, que se interesse por isso, porque toda a organização política, econômica do nosso país, ela se faz por meio da política, né? E com isso, pastor, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Muito obrigado, né, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, de falar um pouco da minha vida, daquilo que a gente tem feito, né? E eu sou muito grato a Deus, né, por ter tido o privilégio de ter participado da JUAD, né? A JUAD trouxe para minha vida os princípios de vida que me regem, né?
Eu aprendi muito ali sobre muitas coisas e voltar aqui hoje para falar com vocês, né, e ter essa experiência e passou um filme na minha cabeça aqui, né, e eu tô muito grato, né, a Deus principalmente por ter sido tão bom comigo, né. É extraordinário poder viver isso e eu fico à disposição de vocês aí, né, não só para vir aqui, mas a gente quer poder contribuir de alguma maneira, porque eu sinto o dever de poder retribuir, né, todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado, todo o aprendizado que eu tive. E isso foi muito importante para a minha vida. Então, muito obrigado, que Deus abençoe aí. E foi uma alegria, assim, emocionante estar aqui hoje. Obrigado. Amém, alegria para nós. Gente, até a próxima. Obrigado pela audiência. Curte, compartilha o nosso conteúdo para que possa chegar a mais pessoas.